Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos tratar de uma das mais importantes leis do início do Brasil republicano, que é a Lei Adolfo Gordo. Adolfo Gordo ele foi deputado pelo Partido Republicano Paulista, ele foi depois senador, foi importante nome, né, das discussões políticas que permeavam o Congresso Nacional no início do Brasil República. Ele foi responsável por redigir ou relatar, propor ou relatar várias leis que tiveram impacto sobre a vida dos trabalhadores no Brasil daquele contexto. Hoje nós vamos dar foco na lei de expulsão dos imigrantes do Brasil, mas eu também digo para vocês que ele também foi responsável por outras duas grandes leis, que foi a lei de acidentes de trabalho de 1919, que previa algumas indenizações aos trabalhadores em caso de acidentes de trabalho, por aí vai, e também é responsável pela lei de 1923, que é a chamada Lei da Imprensa, que, de certa maneira, restringia a atuação da imprensa no Brasil, porque foi quando começaram a exigir o anonimato, quer dizer, o fim do anonimato nos jornais, que todas as publicações em periódicos fossem assinadas. Isso facilitou o processo de repressão política a jornalistas no Brasil, em que a liberdade política ainda estava muito mais no papel do que na prática. Mas hoje nosso foco será sobre a Lei Adolfo Gordo de 1907 e que foi modificada em 1913, a chamada Lei de Expulsão dos Imigrantes. Vamos ao vídeo. Bem, vocês sabem vocês sabem que do fim do Brasil Imperial, início do Brasil República, o Brasil recebeu uma onda gigantesca de imigrantes europeus, principalmente italianos. Foi feita toda uma propaganda para que esses imigrantes viessem ao Brasil. Aí, por exemplo, vocês podem ver daí no slide uma imagem de um cartaz fazendo essa propaganda para que houvesse a atração de imigrantes italianos para o Brasil, para que eles trabalhassem cá. Isso tem a ver muito com, por exemplo, uma nascente indústria aqui no nosso país, mesmo que ainda muito fragilizada. Tem a ver também com o processo de exclusão dos trabalhadores negros, por conta de questões ligadas a racismo, enfim, é um período imediatamente posterior ao fim da escravidão no Brasil, a abolição da escravidão, e aí muitas fábricas, muitos, enfim, empresários burgueses brasileiros não queriam empregar esses ex-escravizados. Era de fato uma política de Estado de exclusão, né, da população negra do Brasil e também de branqueamento da população, né, na medida em que queria não apenas excluir os trabalhadores negros escravizados, apesar de que já existem muitos trabalhos demonstrando que, de fato, uma parcela até significativa desses trabalhadores negros foi integrada, né, ao trabalho industrial, mas, por outro lado, também uma política racista, eugenista, de querer embranquecer o Brasil com a vida desses imigrantes. Mas, enfim, nosso assunto não é esse na aula de hoje. Nosso assunto é, de fato, a Lei Adolfo Gordo, de 1907. Essa lei foi instituída, proposta pelo Adolfo Gordo, que foi deputado, depois foi senador da República, pelo Partido Republicano Paulista, a partir do decreto de 1641. E essa lei basicamente dizia que, naquele Brasil em que havia uma grande influência de imigrantes, os quais muitos deles vinham com ideias anarquistas, socialistas, de fazer greves em prol de reivindicações de direitos. Essa lei determinava que esses imigrantes, se fizessem isso, seriam considerados subversivos e seriam expulsos do Brasil. Basicamente, foi a chamada Lei de Expulsão dos Imigrantes.
Esses imigrantes que vinham não vinham apenas com sua roupa, com seu corpo, vinham também com suas ideias. E grande parte das ideias desses imigrantes eram ideias anarquistas, socialistas, né? Ideias de ideologias, ligadas a ideologias que já estavam muito fortes na Europa do início do século XX. Do início do século XX. Então, a Lei Adolfo Gordo determinava o governo a expulsar todos os estrangeiros que fossem envolvidos em greve, em atos considerados subversivos, né? Naquele contexto, grande parte da mão de obra industrial, principalmente no estado de São Paulo, lembremos que o Adolfo Couto era do estado de São Paulo, né? Era imigrante, né? Chegou um momento em que na cidade de São Paulo, grande parte da população falava italiano, por conta dessa grande onda imigratória que houve, né? Então, essa lei determinou a expulsão desses imigrantes, mas, claro, desde que eles, em 1907, desde que eles vivessem no Brasil há menos de 2 anos, não tivessem vínculos com o Brasil a partir, por exemplo, do casamento com alguma brasileira, né? Ou seja, determinava a expulsão, mas ainda havia algumas, vamos dizer assim, possibilidades do imigrante não ser expulso. Mas esse decreto foi modificado anos depois, né, no ano de 1913, e o decreto que modificou essa lei, que é o decreto 2741, transformou essa lei em mais rígida, né? E a partir desse momento, até pessoas que fossem casadas com brasileiras poderiam ser expulsos, né? Expulsas. Então, a chamada lei dos imigrantes, de expulsão dos imigrantes, foi importante naquele momento da história do Brasil, porque representou, de certa maneira, importante no sentido de ser estudada, é claro, né? Uma repressão ao movimento sindical que era muito influenciado por ideias imigrantes, né? De principalmente socialistas, anarquistas, anarco-sindicalistas que organizavam greves, sindicatos Brasil afora, mas naquele momento, principalmente no estado de São Paulo, né? Vamos fazer agora uma questão sobre essa lei. Aí uma questão da FCC para o cargo de analista judiciário, História, né? Formação e História. A lei diz, o Decreto-Lei número 1641 de 1907, conhecido como Lei Adolfo Gordo, previa. Vamos lá as alternativas. Letra A deportação de trabalhadores e sindicalistas reconhecidos pela polícia como anarquistas e comunistas, mesmo se naturalizados brasileiros. A alternativa está errada, né? Se eles fossem naturalizados brasileiros, eles não seriam expulsos. E outra coisa, não era apenas anarquistas, comunistas, eram trabalhadores imigrantes que estivessem causando no Brasil coisas consideradas pelo governo como subversivas, como, por exemplo, a organização de greves. Letra B. A expulsão do território brasileiro dos estrangeiros que perturbassem a segurança nacional e a tranquilidade pública e residissem no país há menos de 2 anos. Essa é a alternativa correta. Se o trabalhador residisse no Brasil há mais de 2 anos, ele não seria expulso, né? Lembrando que outro ponto fundamental é, se ele fosse casado com uma brasileira, não seria expulso no decreto de 1907, mas aí quando houve sua modificação em 1913, até essas pessoas que eram casadas com brasileiras podiam ser expulsas, né? A letra C diz: o exílio forçoso de operários estrangeiros que organizassem greves, até aí tudo bem, tá certo, né? Enviados a seus países de origem junto com suas famílias, mesmo que seus filhos tivessem nascido no Brasil. Não é essa a coisa que está posta no decreto de 1907, como eu disse para vocês. Se esse trabalhador tivesse família no Brasil, no de 1907, ele não poderia ser expulso. A D diz: o degredo para a Amazônia de imigrantes que fossem considerados uma ameaça à segurança nacional ao defenderem publicamente ideologias contrárias ao capitalismo. Não tem nada a ver com isso de enviar para a Amazônia, é deportar para os países de origem mesmo.
E não tem a ver com contrários ao capitalismo. Claro, muitos desses trabalhadores que organizavam greves, naturalmente, eram contrários ao capitalismo, como o anarcossindicalismo, o anarquismo, enfim. Mas não tem essa história de enviar para a Amazônia. Era realmente devolver para os países de origem. Letra E. A prisão e entrega à justiça de seu país de origem de estrangeiros que cometessem crimes contra a ordem pública e se encontrassem na condição de ilegalidade no Brasil. Veja, essa alternativa parece correta, né? Mas o que faz com que ela seja equivocada, né? Porque os crimes contra a ordem pública são muitos. E, naquele contexto, os crimes que estavam sendo considerados eram especificamente crimes ligados à organização de greves, enfim, e não era obrigado que o estrangeiro estivesse na ilegalidade no Brasil, não. Ele poderia estar legal no Brasil, né? Legal, não é obrigado ele se encontrar na condição de ilegalidade, ele poderia estar legal no Brasil, mas se estivesse vivendo há menos de 2 anos, não tivesse família no Brasil, ou seja, não fosse casado com uma brasileira, por exemplo, e cometesse esse ato considerado subversivo, ele seria, enfim, deportado para seu país, seria expulso. Então, na verdade, o que faz com que mesmo essa alternativa esteja errada é isso, né? Ou seja, o fato de se encontrar na condição de ilegalidade do Brasil. Ele poderia estar na condição de ilegal, mas se cometesse isso que eu acabei de explicar, poderia ser perfeitamente expulso, certo? Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem e até a próxima.